São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Primeiro-Ministro diz que o Centro de Saúde da Somada vai melhorar a qualidade na prestação dos serviços do setor. Ex-presidente Jorge Carlos Fonseca vai dirigir missão de observação da CPLP às eleições gerais angolanas. Banco Mundial trabalha com o governo para priorizar empresas estatais que deveriam ser privatizadas. Empresa de gás russo Gazprom corta 20% do abastecimento de gás à Alemanha. Crioula News. Sociedade. O primeiro-ministro afirmou que o município de Santa Catarina passa a estar dotado de um centro de saúde moderno e de qualidade, que vai melhorar a qualidade do atendimento na prestação de serviço de saúde. O Luís Roy Silva, que falava no ato de inauguração desta infraestrutura de saúde, erguida no bairro de Chão dos Santos, no SPMI, cujas obras foram financiadas pelo Fundo Kuwait e pelo governo, num investimento de 125 mil contos, além dos 60 mil contos para aquisição de equipamentos. Para o primeiro-ministro, com o Centro de Saúde da Somada, estão a dar passos muito importantes para a melhoria da qualidade de prestação de saúde, para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde e também de atendimento e acolhimento daqueles que procuram os serviços de saúde. O Luís Correia Silva, que defendeu que esta unidade de saúde está à altura de que a ambição para a cidade do interior de Santiago e de Cabo Verde, reiterou que o governo que dirige vai fazer o máximo de descentralização e para reduzir as assimetrias de acesso ao serviço de saúde, visando dar uma resposta de qualidade. Na ocasião, o chefe do Executivo lembrou que o governo que dirige desde 2019 investiu cerca de 1 milhão de contos em equipamentos médico-hospitalares modernos e funcionais que estão instalados no centro de saúde a nível nacional e nos hospitais regionais, com o objetivo de melhorar os serviços de análise clínicas a nível das infraestruturas de saúde em Santiago Norte. Lembrou que, além do Centro de Saúde de Assomada, ora inaugurado, que constituem o posto sanitário de Cancelo em Santa Cruz e o Centro de Saúde de São Lourenço dos Órgãos, e que estão na carteira a construção do de Picos São Salvador do Mundo e de Achada Monte e São Miguel, e ainda em Santiago Sul o de Ribeira Grande. Por sua vez, a Presidente da Câmara de Santa Catarina, Jacira Monteiro, disse que o município que dirige passa a partir de agora a ter uma infraestrutura a rigor e a altura do mesmo. Por outro lado, lembrou que a equipa camarária que lidera estabeleceu desde o início duas grandes prioridades, que é trabalhar para melhorar a rede de cuidado de saúde e a colocação de infraestruturas modernas ao serviço da população, numa simbiose perfeita com as políticas do Governo e do Ministério da Saúde. Tempo agora para atualizarmos os dados da Covid-19. O Ministério da Saúde notificou mais de 17 novos casos de Covid-19 e 28 recuperados nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico. Do total de 674 amostras analisadas, somam-se 17 casos positivos de Covid-19 que surgiram em São Vicente 6, Ribeira Brava de São Nicolau 3, Mosteiros 2, São Felipe 1, Praia 1, São Miguel 1, Santa Cruz 1, Porto Novo 1 e Maio também 1. Com esses casos, a taxa de positividade é de 2,5%, mais 28 pessoas tiveram alta. Praia 4, Santa Cruz 1, São Lourenço dos Órgãos 1, São Felipe 3, Mosteiro 1, Ribeira Grande de Santo Antão 5, São Vicente 6, Sal 2, Ribeira Brava 1, Tarrafal de São Nicolau 1 e Maio 3. Crioula News. Política. O antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai liderar a missão de observação da CPLP às eleições gerais angolanas, anunciou o ex-chefe do Estado, após ter sido recebido pelo presidente angolano João Lourenço em Luanda. Em declarações à imprensa, no final da audiência, Jorge Carlos Fonseca disse que abordou com João Lourenço questões ligadas à comunidade dos países de língua portuguesa e adiantou que a visita a Angola visa também encontros com a comunidade cabo-verdiana no país. Jorge Carlos Fonseca
informou que em breve regressará a Luanda para dirigir uma missão da CPLP de observação das 5ª eleições gerais de Angola, que se realizará no dia 24 de agosto próximo. Angola detém atualmente a presidência da CPLP, organização lusófona que até 2021 foi presidida por Cabo Verde num período de 2 anos. O vice-presidente da bancada parlamentar do Movimento para a Democracia disse que, graças a políticas do governo, o país tem reagido bem às sucessivas crises e acusou o PSV de não querer aceitar o atual contexto. Luís Carlos Silva fez estas declarações à imprensa à margem do encontro com a Câmara de Comércio de Sotavento, no âmbito da preparação do debate sobre o Estado da Nação, que se realiza no dia 29 de julho. Segundo Luís Carlos Silva, os dados mostram que se as medidas não tivessem sido tomadas, o país estaria agora com uma inflação aproximada de 20%. Com as medidas, a inflação está em 8,1%. De acordo com o mesmo, os dados também mostram que o país já está a recuperar e que há uma dinâmica positiva que tem como os motores principais o comércio, o turismo e a exportação. Luís Carlos Silva afirmou ainda não haver dúvidas de que se está a presenciar aquilo que presenciou no início da pandemia, ou seja, a negação do PSV, que frisou não aceita o atual contexto. Questionado se o atual Estado da Nação é ou não favorável e diferente da situação do ano passado, Luís Carlos Silva respondeu que a Covid-19 teve um impacto brutal, assumindo-se como a pior crise do século, pelo que ainda se está a recuperar dessa crise e também se está a sentir os impactos da guerra na Ucrânia. Uma guerra que, segundo este responsável, a nível de consequências económicas, é muito maior do que as consequências da Covid-19. Crioula News Economia. A primeira reunião do Conselho Nacional do Desenvolvimento do Setor Privado recomendou uma parceria mais efetiva e diálogo mais setorial entre os privados e o Estado. No final do encontro, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, disse que da reunião ficou assente a necessidade de se aprimorar o quadro de diálogo, por forma que a parceria entre o Estado e o setor privado possa trazer os melhores resultados para o país. O objetivo, conforme adiantou, é que esse diálogo extravase o âmbito político e seja um diálogo mais setorial com a administração intermédia para uma discussão sobre a visão em relação aos setores, mas também para identificar os bloqueios operacionais, em conjunto construir os caminhos para os resolver e os vencer. Olavo Correia sublinhou que o setor privado tem estado presente no Fórum Internacional para poder ter acesso ao conhecimento, às redes de contato e poder trazer oportunidades do mundo para Cabo Verde. Neste sentido, adiantou que ficou assente igualmente um trabalho em conjunto para criar as condições em termos financeiros e não para garantir que essa presença de Cabo Verde seja uma presença ativa. Da parte do setor privado, o presidente da Câmara do Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, congratulou-se com a grande importância que o governo dá ao setor privado e disse esperar que o Conselho Nacional de Desenvolvimento do Setor Privado seja um espaço de diálogo para se encontrar caminhos, apontar os rumos do setor privado, considera ser os melhores para o desenvolvimento de Cabo Verde. A presidente do Banco Mundial em Cabo Verde, Ineida Fernandes, informou que esta instituição tem trabalhado com o governo na questão de priorizar quais as empresas estatais que deveriam ser privatizadas. Ineida Fernandes deu esta informação à imprensa à margem da apresentação do relatório Cabo Verde Economic Update 2022. Na ocasião, adiantou que o Banco Mundial tem um programa com o governo de Cabo Verde sobre as empresas estatais e que a instituição financeira tem previsto recursos de quase 10 milhões de dólares exatamente para apoiar nesta questão das privatizações e das concessões. Segundo explicou, o Banco Mundial não recomenda qual deve ser privatizado ou não, mas sim tem trabalhado com o governo no sentido de estabelecer uma política clara das quais são as estatais que vão entrar no processo de privatização e de concessão, que se siga isso de uma forma transparente. Apontou a Eletra como uma das empresas privatizáveis.
concessões prioritárias que estão sendo trabalhadas com o Banco Mundial, assegurando que esta instituição vai apoiar esta prioridade do governo no curto termo. Crioula News Cultura. A Câmara Municipal de Boa Vista anunciou que não vai realizar o Festival da Praia da Cruz, dado a conjuntura atual da crise, e que priorizará a requalificação urbana e término das obras em curso. Esta decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, Cláudio Mendonça, que falava em conferência de imprensa sobre esta resolução que saiu da reunião ordinária da autarquia. Conforme o edil da Boa Vista, tendo em conta as dificuldades atuais da crise mundial e apesar dos resultados do desempenho da autarquia serem bastante positivos, toda a entidade pública e privada tem que analisar e perspectiva do momento, que é de difícil contingência e requer alguma contenção de despesas. Esta decisão foi justificada pelo edil, ainda com o encerramento dos hotéis, caído da economia e desemprego. Pelo que explicou, houve a necessidade da Câmara Municipal, com a entidade pública da ilha, analisar a situação e tomar medidas assertivas. E sobre esta medida assertivas, referiu a questão de requalificação urbana e término das obras em curso, nomeadamente que decorrem no Largo da Santa Isabel. Entretanto, para preencher o verão, Cláudio Mendonça disse que serão realizadas várias atividades no mês de agosto para movimentar um pouco a época, com o programa do desporto de juventude da ilha e um mês recheado em termos de programação a nível da juventude. Crioula News Cooperação. O presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, classificou a visita que efetuou a São Tomé e Príncipe de 21 a 24 de julho, a convite do seu homólogo santomense, como muito frutífera para os dois países. Conforme informou, houve um encontro entre as duas delegações, a cabo-verdiana e a santomense, a nível parlamentar, onde tiveram a oportunidade de reiterar a vontade política e determinação em levar a cabo o protocolo de cooperação e o respectivo programa para 2 anos, assinado em Cabo Verde no mês de fevereiro passado. Já com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro santomense, foram, conforme Austelino Correia, abordados temas que têm que ver com a cooperação entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, sendo eles educação, turismo, saúde e um conjunto de áreas que os dois governos têm em carteira. Austelino Correia elegeu como ponto alto da visita encontros realizados com a comunidade cabo-verdiana, mais precisamente de Santa Cecília e de Agostinho Neto. As reivindicações dos cabo-verdianos em São Tomé e Príncipe têm, segundo disse, sobretudo a ver com o emprego, mas a nível da administração pública, a formação, uma vez que se pode cada vez mais apoiar o governo cabo-verdiano para que os jovens santomenses se formem em Cabo Verde, quer formação profissional, quer superior. Da delegação fizeram parte 2 líderes parlamentares do Movimento para a Democracia, João Gomes, e do Parlamento e do Partido Africano de Independência de Cabo Verde, João Batista Pereira, representante da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, a deputada Zilda Oliveira, e os deputados do MPD e do PSV pelo ciclo eleitoral da África, Orlando Dias e Mário Celso Teixeira. Crioula News. Tempo agora para um curto intervalo nesta edição do Crioula News e voltamos daqui a pouco com notícias internacional e desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula FM. Crioula News.
Voltamos para a segunda parte do Crioula News e vamos atualizar as notícias internacionais de desporto. Crioula News Internacional. A empresa de gás russa Gazprom reduziu hoje, por motivos técnicos, o abastecimento à Alemanha, correspondente à quinta parte da capacidade do gasoduto Nord Stream, indicam os dados publicados no portal oficial da companhia. A redução de fluxo de combustível russo começou às 9 horas em Moscovo e, segundo as informações que constam no portal, o volume diário de abastecimento à Alemanha pelo Nord Stream vai ser de 33 milhões de metros cúbicos. De acordo com a Agência Federal de Rede Alemã, a corte se verifica a partir de hoje e é uma estratégia de guerra por parte de Moscovo e rejeitou a justificação técnica referida pela Gazprom. A autoridade alemã confirmou hoje de manhã que se verifica a redução esperada e que corresponde a metade do que se estava a ser abastecido nos últimos meses. Em concreto, estão a fluir desde as 6 da manhã 1,28 metros cúbicos de gás por hora, tal como tinha anunciado a Gazprom, que justifica a redução como trabalhos de manutenção, assim como falhas numa turbina. O corte ocorre depois do serviço ter sido retomado na semana passada, após 10 dias de interrupção total devido, segundo Moscovo, a serviços de manutenção. Crioula News Desporto. A direção do desenvolvimento da FIFA, que se encontra em Cabo Verde para a sua primeira reunião com todos os escritórios da FIFA em África, iniciativa inédita fora da Europa, foi recebida hoje pelo Presidente da República. O diretor de desenvolvimento da FIFA, Jean-Marie Kenne, que se fez acompanhar nesta audiência pelo diretor do desenvolvimento para a África, o antigo futebolista internacional sueco-cabo-verdiano Gelson Fernandes, e do presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Cimeto, agradeceu a importância de Cabo Verde receber o seminário da FIFA no quadro da visão desta Federação Internacional para o Desenvolvimento do Futebol na sua globalidade. Relativamente à visita do chefe do Estado, José Maria Neves, o chefe desta missão, Jean-Marie Kenne, considerou como sendo de importância capital para a FIFA, por entender ser necessário que as federações nacionais de futebol trabalhem em parceria com os governos e Estados, visando multiplicar o impacto das ações da FIFA. Este propósito destacou o desenvolvimento do futebol cabo-verdiano, ao mesmo tempo que ressaltou que o futebol se afigura como um veículo para fazer passar mensagem do desenvolvimento do próprio planeta. A direção do desenvolvimento da FIFA reúne-se com todos os escritórios da FIFA em África pela primeira vez fora da Europa e Cabo Verde é o país escolhido para acolher esse importante evento, com a parceria da Federação Cabo-Verdiana de Futebol entre os dias 25 e 28 do corrente mês, o que é visto pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol como motivo de prestígio para o país e para a própria Federação. Da parte da direção do desenvolvimento estarão, para além dos principais responsáveis, o diretor do desenvolvimento da FIFA, Jean-Marie Kenne, o diretor do desenvolvimento para a África, Gelson Fernandes, sendo que da parte dos escritórios os respectivos responsáveis. De igual modo, de 27 a 29, a Secretaria-Geral da FIFA, Fátima Samoura, visita Cabo Verde. Para além de contatos com entidades oficiais, irá participar na inauguração de algumas infraestruturas financiadas no âmbito do programa Forward da FIFA. Crioula News. Pomos um ponto final a esta edição do Crioula News. Até amanhã. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente de tempo.